Boa tarde, turma. Hoje vamos fazer alguns exercícios voltados para a etapa de serviços preliminares, tá? Mais um reforço voltado à resolução de problemas, pequenos problemas. Então, vamos dar início aqui. Bem, pessoal, nós vamos resolver aqui alguns exercícios relacionados a empolamento. Vamos lá. O engenheiro quer estimar o número de viagens que caminhões de 20 metros cúbicos devem realizar para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que o volume total da base é de 18 mil metros cúbicos. O percentual de empolamento é de 25% e o grau de compactabilidade é de 0,90. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o número de viagens utilizado para executar a base de uma rodovia. Bem, pessoal, o que a gente tem de informação aqui? Que o volume total da base é de 18 mil metros cúbicos. O volume que é compactado no aterro. Esse volume ele vai ser obtido após depositar e compactar o material da base. Para a gente saber o volume de corte, a gente tem que usar a seguinte fórmula: o volume compactado no aterro dividido pelo grau de compactabilidade, tá? Vamos escrever aqui. Volume medido no corte volume compactado no aterro. E o C é o grau de compactabilidade. Tá? Então, pessoal, se a gente tem que o volume compactado no aterro é 18 mil metros cúbicos, o valor de VC é 18 mil, que é o volume compactado no aterro, dividido pelo grau de compactabilidade, que é 0,90. Dividido por 0,90. Isso vai nos dar 20 mil metros cúbicos, tá? Esse valor vai ser o volume de agregado necessário para que se execute o aterro de 18 mil metros cúbicos, com um grau de compactabilidade, também chamado de contração, de 0,90, né? Para a gente determinar o volume de terra a ser transportado, que a gente tem um volume de terra solta, a gente tem que fazer o uso da seguinte fórmula: volume de terra solta é igual ao volume de terra medido no corte, né, que a gente conseguiu agora, vezes 1 mais empolamento, que é o percentual de empolamento, tá? Então, a gente vai ficar com 20 mil metros cúbicos vezes 1 mais o percentual de empolamento, que é 25%. Então, 0,25. No caso, o valor de E, percentual de empolamento. E o valor de VS é o volume de terra solta. Tá certo? Então, pessoal, o que o exercício está pedindo? Para a gente calcular o número de viagens utilizado para executar a base de uma rodovia, né? Considerando um caminhão de 20 metros cúbicos aí. Então, vamos lá. Então, resolvendo aqui, a gente fica com o volume de terra solta de 25 mil metros cúbicos. Né? Então, esse valor aí corresponde ao quê? Ao que vai ser transportado pelo caminhão. Agora, basta a gente fazer uma regra de 3, né? Já que em cada viagem o caminhão transporta 20 metros cúbicos, uma viagem.
corresponde aí a 20 metros cúbicos, quantas viagens vão ser necessárias para eu transportar 25 mil metros cúbicos? Fazendo aqui a multiplicação cruzada, certo? A gente vai ficar com 1.250 viagens, tá? Então, só recapitulando, pessoal, vou ter que colocar outra cor aqui. A gente usa primeiro essa fórmula, que é a relação do volume de corte e volume de aterro, né, compactado, usando o valor do grau de compactabilidade. Depois a gente usa aqui com o fator de empolamento incluso, que a gente vai ter o volume de terra solta propriamente, que é o que vale no nosso cálculo, né, de viagens. Tá? Então, passo 1, para a gente descobrir o volume de corte, né, quanto que a gente vai ter que tirar, né, escavar, e o volume de terra solta, que é o propriamente que eu vou transportar, é o valor verdadeiro, né? A gente tem, sim, né, um volume maior do que o volume previsto inicialmente, né? Só isso. Próxima questão, bem, mesmo estilo. No planejamento de uma obra, o engenheiro precisa calcular o número de viagens de caminhões de 12 metros cúbicos. Eu vou colocar outra cor aqui, vamos colocar um azul. Caneta. 12 metros cúbicos. A fim de transportar solo para executar o reforço subleito de uma rodovia. O volume total para o reforço subleito é de 7.800 metros cúbicos. O percentual de empolamento é de 20% e o grau de compactabilidade é de 0,80. Se cada caminhão fizer 25 viagens, a quantidade de caminhões necessária é... Agora, pessoal, no caso, só agregou outra informação, que sabendo que cada caminhão vai fazer 25 viagens, quantos caminhões eu vou precisar? Mas a ideia de resolução é a mesma, usar essas fórmulas aqui, o volume de corte e o volume de terra solta. Então, vamos por partes, né? Se o volume total da base, que foi dado aqui, é de 7.800 metros cúbicos, né? É o volume compactado no aterro, a gente vai usar esse volume. Esse volume ele é obtido após depositar e compactar o material da base, certo? Então, para saber o volume de corte, a gente tem que usar a fórmula, né, que a gente já viu o que significa cada coisa. Esse aqui é o volume de corte medido no corte, é o volume compactado no aterro, né, o 7.800, e aqui é o grau de compactabilidade, que é 0,80. Tá? Então, 7.800 dividido por 0,8. E a gente vai ficar com 9.750 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume de material necessário para que a gente execute o aterro de 7.800, que é o que eu quero, né? Com um grau de compactabilidade, também chamado de contração, de 0,80. Vou colocar essa informação adicional aqui, também chamado de coeficiente de contração. Ou compactação. Compactação. Aí, às vezes no enunciado coloca outra nomenclatura, mas é a mesma coisa. Né? Para a gente determinar, então, o volume de terra que a gente vai transportar, basta a gente usar aquela forma que a gente viu. O volume de terra solta é igual ao volume compactado no corte. O volume de terra medido no corte, perdão, vezes o valor do 1 mais o empolamento. A gente vai ficar com, no caso aqui, é 20%. O valor do empolamento, 0,2. Vai ficar com 9.750 vezes 1 mais 0,2, que é 1,2, né? Isso daqui é igual a 1,2, igual a 11.700 metros cúbicos. Então, esse valor aqui corresponde ao volume de terra que vai ser transportado pelo caminhão.
Se a gente fizer aqui uma regra de 3, se em cada viagem o caminhão transporta 12 metros cúbicos, uma viagem está para 12 metros cúbicos, assim como quantas viagens estão para o volume total aí que a gente achou, de 11.700 metros cúbicos de terra solta, né? A gente vai ficar com o número de 975 viagens. Basta fazer a multiplicação cruzada aqui, tá? 1 vezes 11.700 é igual a 12x. Aqui a gente vai ficar com x é igual a 11.700 dividido por 12, que é o 975, tá certo? E agora, pessoal, está sendo perguntado aqui qual que é a quantidade de caminhões necessários. A gente vai fazer outra regrinha de 3, bem tranquilo. Se um caminhão transporta 20, no caso aqui, então está sendo considerado 25 viagens para cada caminhão. Quantos caminhões eu vou precisar? X caminhões. Para realizar as 975 viagens que são necessárias para transportar todo esse volume de terra solta, que é 11.700 metros cúbicos. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, no caso, 1 vezes 975 é igual a 25x. A gente vai ficar com x é igual a 975 dividido por 25. 975 dividido por 25 vão ser necessários, então, 39 veículos, 39 caminhões. Então, a questão correta aqui é a letra D. A mesma coisa aqui, eu esqueci de marcar, 1.250. Questão E. Então, o mesmo passo a passo, pessoal, que a gente teve um passo a mais por conta de que foi perguntado quantos caminhões, né? Vou colocar aqui, então, outra cor, amarelo. Esse foi o passo inicial para a gente descobrir quanto que ia ser cortado, o volume de terra solta. A gente descobriu quantas viagens para essa capacidade volumétrica do caminhão, são 975 viagens. Aí, quantos caminhões eu precisaria se eu considerar que cada um vai fazer 25 viagens? E também mais uma regra de 3, obtendo aqui 39 caminhões. Tá? Então, bem tranquilo, basta pegar as informações do enunciado, que a gente vai colocando, né? E fazer o uso das fórmulas, tá certo?